Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos vivendo a graça do tempo do Advento. E estamos iniciando também hoje um novo mês, o mês de dezembro. Estamos finalizando aí o ano. Gente, o tempo está passando rápido, hein? E vamos aproveitar para poder intensificar a nossa intimidade com Deus. Abra aí a sua Bíblia e vamos acompanhar o Evangelho de São Mateus, capítulo 15, do versículo 29 até o versículo 37. O Evangelho bem longo, eu vou ler uma versão um pouco mais abreviada, mas recomendo, como eu recomendo sempre, por favor, depois leia todo o texto. Vou ler uma versão mais abreviada para poder aproveitar o tempo na explicação e o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Mateus, capítulo 15, do versículo 29 até o versículo 37. Diz assim: Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros doentes. Eles os trouxeram e Jesus os curou. Jesus disse: sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer. Os discípulos disseram: de onde vamos conseguir, num lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o tempo do Advento é o tempo da gente alimentar e fortalecer a nossa fé. Preparar bem o nosso coração para a vinda do menino Jesus no seu Natal. E hoje o Evangelho fala, primeiro, da cura que Jesus realizava, um sinal messiânico. As pessoas traziam os enfermos e Jesus os curava, manifestava a eles a sua misericórdia, o seu amor. Que bênção, que graça, gente. Muitas pessoas daquelas que viviam oprimidas, marginalizadas, agora voltam a ser protagonistas a partir do poder de Deus, a partir da misericórdia de Deus. E logo depois fala de um dos gestos muito significativos de Jesus. Um dos maiores milagres, um dos maiores sinais que Jesus realizou, a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas é interessante o processo desse milagre, que São João chama de sinal. Veja, Jesus, primeiramente ele diz: olha, eu sinto compaixão dessa multidão. Primeira coisa que a gente precisa refletir: será que a gente ainda é capaz de sentir compaixão? Não estou falando de pena, tá? Estou falando de dó, ai que dó. Estou falando de compaixão, paixão com. Capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir junto com alguém. Jesus disse: eu sinto compaixão. Imagina que aquele povo que levou os doentes, eles sentiram compaixão. Não foi pena, porque pena não me compromete com o outro. Eles sentiram compaixão. E Jesus diz: eu não quero deixar que esse povo aí fique com fome. Não. E aí vem os empecilhos humanos, né? A gente não tem dinheiro. Como é que a gente vai alimentar essa multidão todinha, Senhor? O que é que vocês têm? Engraçado que quando eu estava lendo esse evangelho, a pergunta que me tocou o coração, uma vez eu estava meditando o evangelho e eu vi como as perguntas de Jesus
elas são instigantes. Quando você ouvir no Evangelho de Jesus fazendo uma pergunta, leia 2, 3 vezes. Se preciso 4, 5. Porque naquela pergunta existe algo além daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pode perceber. Pode fazer o que eu estou dizendo. Jesus chega para mim e diz: o que é que você tem, Wilter? Eu quero realizar. Mas o que é que você tem para me dar? Para que eu possa fazer? Jesus chega para você hoje e pergunta: o que é que você tem? Existe uma necessidade aqui. Você está passando por uma necessidade, por uma privação, por um momento de sofrimento, de dor, de angústia, de problema na vida matrimonial, com o filho, ou com a questão financeira. Está aqui. Faltou o pão. Mas o que que você tem para me dar? Ah, Senhor, eu tenho a minha fé. Estou rezando. Estou fazendo tudo que eu posso. Estou rezando as lives oracionais, estou escutando o Frei Wilter, estou indo na missa, estou fazendo adoração, estou fazendo jejum, estou rezando o rosário, eu estou fazendo uma novena, eu estou fazendo, Jesus. Tá bom. Pois a partir disso aqui, do que você está me dando, eu vou fazer o impossível. Você me deu o seu possível e agora eu vou fazer o que você não pode fazer. Mas quando Jesus nos pergunta: o que você tem para me oferecer? Ah, Senhor, tem nada não. Ah, Senhor, assim, não estou rezando não, preguiça medonha, não estou conseguindo. Veja que Jesus, Ele quer a nossa participação. São 7 pães e alguns peixinhos. Pronto, mas me dê. Que aí eu multiplico. Mas a partir do que você me deu. A graça supõe a natureza. Para que Deus haja, é preciso que eu dê condições para que Ele haja. É que nem aquela pessoa, né? Que quer porque quer uma graça, mas não faz nada para conseguir. Lembra lá umas bodas de Caná? Jesus podia muito bem ter estendido a mão e aquelas talhas terem ficado cheias de vinho. Mas Nossa Senhora foi lá pedir, porque ela podia pedir. Mas aqueles servos podiam encher as talhas de água. E aquilo que a gente pode fazer, Deus não faz. Você não tem direito de pedir a Deus o impossível antes de fazer o seu possível. Entendeu? Quantas vezes eu já falei isso aqui? Você não tem direito de pedir para Deus fazer o impossível se você não fez o seu possível. Ai, Senhor, eu estou com o coração tão machucado, eu quero me reconciliar com essa pessoa, eu quero muito perdoar essa pessoa, tá certo. Já rezou pedindo realmente essa cura do teu coração? Quando você vê essa pessoa, parece um gato quando vê cachorro, né? Muda de calçada, não quer nem ver, assim? É desse jeito que tu está querendo perdoar e pedindo a Deus a graça de perdoar? Se dentro do teu coração tu está alimentando ódio, rancor, mágoa, ressentimento, você não está dando os peixinhos e os peixes que ele pediu. E aí não tem milagre. E não é nem porque ele não pode. É porque no fundo a gente não deu condições a ele de fazer isso. Reflita sobre isso. Antes de pedir o impossível, faça o seu possível. Ah, Senhor, eu quero tanto ser uma pessoa mais orante. Pois larga esse celular, de ficar maratonando série, de ficar o tempo todo vendo as notícias, quem casou, quem separou, quem foi pro paredão, quem não foi, quem foi para isso, quem foi...
Vai rezar. Vai ler. Vai meditar a palavra de Deus. Vai lutar contra essa realidade de pecado que faz tempo. Que você sabe que te faz mal, mas você não quer deixar. Dê os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Enche as suas talhas. Que Jesus vai fazer a parte dele. Mas antes, faça a sua. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Olha só, quem ainda não adquiriu o meu livro Discipulado dos Imperfeitos, aqui no link, aqui na minha bio, tem um linkzinho, você pode clicar lá. Você que não é aqui de Fortaleza e pode adquirir para qualquer lugar do Brasil. Quem é aqui de Fortaleza, pode procurar aqui no nosso santuário, Sagrado Coração de Jesus, ou então em algumas livrarias católicas aqui, tá bom? Muito obrigado a quem já adquiriu, um bom presente de Natal, viu? Esqueça não. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.